no texto que nós lemos essa noite, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa liberdade em Cristo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de reflexões no capítulo 8. Eu creio que nós teremos algumas pregações dentro desse capítulo. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, uma verdade que ela salta, que ela está, vamos dizer, bem evidente, é que todo ser humano que vem a esse mundo, ele vem como escravo. Ele vem como escravo do pecado. O próprio Jesus, em João capítulo 8, versículo 34, ele diz que todo aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 20, diz que outrora todos nós também éramos escravos do pecado. Quando Paulo ele escreve essa carta aos romanos, a igreja de Roma, dizem que havia 1/3 da população romana era escravo. Muitos daqueles que eram livres, naquele momento, outrora, já teriam sido escravos. Então essa percepção, essa ideia, essa mentalidade de ser escravo, que era um escravo, qual era a realidade do escravo, como ele vivia, qual eram as circunstâncias da vida, estava bem presente na mentalidade daquele povo. E Paulo, em diversos textos dos seus livros, ele vai associar essa realidade do escravo com o homem pecador, com aquele homem que ele já nasce, debaixo, dominado em pecado, controlado pelo pecado, ao ponto que a Bíblia vai chamar de filhos da ira. Então todos nós já viemos a esse mundo debaixo da maldição do pecado. Nós já herdamos a tragédia do pecado. Nós já herdamos as mazelas do pecado. Nós já herdamos a condenação do pecado. Nós já herdamos tudo aquilo que o pecado ele pode proporcionar, ele pode trazer ao ser humano. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o nosso estado é tão lamentável, é tão desesperador, é tão aflito, que todo ser humano sem Deus, ele está separado de Deus. Ele está longe de Deus, ele está destituído da glória e da presença de Deus. É como se um vírus destrutivo e contaminante tivesse penetrado na raça humana, tirando a paz, tirando a alegria, tirando a esperança, destruindo relacionamentos, trazendo dor, trazendo tristeza, trazendo aflição. Foi plantado em cada ser humano, com o pecado, o princípio da morte, o princípio da corrupção humana. E ninguém por si mesmo é capaz de salvar-se, é capaz
de sair desse estado de morte, é capaz de sair dessa realidade tão miserável em que nós nos encontramos. E para piorar a situação, uma vez que somos escravos, que estamos debaixo dessa realidade, a Bíblia vai dizer que também o ser humano, ele está escravizado por uma outra força, que é chamado de Satanás. Existe um outro pai que tem os seus filhos. Jesus falou, olha, vocês têm como pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos dele. João, quando escreve a sua primeira epístola, ele vai dizer que aqueles que continuam na prática do pecado são filhos do diabo. Paulo, quando escreve Efésios capítulo 2, ele afirma que o ser humano sem Deus, ele está debaixo do controle de um príncipe, o príncipe das potestades do ar. Então é essa a realidade do homem, dominado pelo pecado, por Satanás, escravizado, sujeito a todas as misérias. E aí, quando nós olhamos para essa realidade, a lei de Murphy, ela é bem clara, quando diz que as coisas podem piorar, vão piorar e pioram. E olhando para o pecador é isso, Paulo vai dizer que os homens maus, eles vão de mal a pior. Eles vão piorando cada vez mais. A situação é tão grave que a Bíblia diz que até a criação, você vai ver nesse texto, Romanos capítulo 8, até a criação, ela está sujeita à vaidade, ela está sujeita ao vazio, ela está sujeita à tristeza, ela está sujeita à dor, ela está sujeita à amargura. É por isso que quando você olha para o capítulo 7 de Romanos, você vai encontrar um desespero nesse capítulo 7. Quando você olha para as palavras de Jó, você vai ver Jó dizendo, olha, o homem nasce para a dor, o homem nasce para o sofrimento. Então é uma realidade assustadora que paira sobre todo ser humano, longe e distante de Deus. Mas a grande notícia é que mesmo que o homem esteja debaixo de uma sentença terrível, esteja dominado pelo pecado, por Satanás, carregue uma natureza destrutiva dentro dele, há uma grande notícia. A grande notícia é que a pessoa pode ser liberta dessa realidade, pode ser transformado dessa realidade. É por essa razão que nós temos o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. E você vai descobrir por quê. Um escritor escrevendo sobre esse capítulo, ele disse, se eu tivesse em uma ilha deserta, e eu pudesse ter um livro, seria a Bíblia. E se eu pudesse ter apenas um livro da Bíblia, seria o livro de Romanos. E se eu pudesse ter apenas um capítulo da Bíblia, seria o capítulo 8 de Romanos. Por quê? Por que esse capítulo ele é tão importante? Porque nesse capítulo nós temos aqui a Trindade. Nós temos aqui todas as três pessoas. Nós temos aqui o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Cada um com diferentes papéis apresentados nesse texto. Nós olhamos para esse capítulo e você percebe que é um capítulo centrado no Evangelho. Por quê? Porque ele fala sobre morte, ele fala sobre ressurreição, ele fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é importante porque ele apresenta em detalhes as principais doutrinas da vida cristã. Ele apresenta a doutrina da justificação, versículo 1 ao 4. Ele apresenta a doutrina da santificação, versículo 5 ao 17. Ele apresenta a doutrina da glorificação, versículo 18 ao 30. Olhando para esse capítulo,
Nós temos aqui uma ordem completa da salvação. Romanos 28, versículo 29 ao 30, que diz: porque aos que Deus antes conheceu, também os predestinou, aos que predestinou também os chamou, aos que os chamou também justificou, aos que os justificou também o glorificou. Nós olhamos para esse capítulo 8 e nós encontramos aqui inúmeras doutrinas chaves da vida cristã. Você encontra no versículo 3 a encarnação de Cristo. Você encontra no versículo 14 ao versículo 16 a nossa adoção como filhos. Você encontra no versículo 17 a nossa herança futura no céu. Você encontra, versículo 11 e 23, a ressurreição do corpo. Versículo 26, 27 e 34, você tem a intercessão do Espírito Santo e de Jesus pelo crente. Tudo nesse capítulo. Nós olhamos para esse capítulo e nós temos toda a extensão da história da salvação. Nós temos a criação, versículo 19. Nós temos a queda, versículo 20 e versículo 22. Nós temos a redenção, versículo 24 e versículo 25. E nós temos a consumação de todas as coisas, versículo 21 e versículo 23. Por isso que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Nós olhamos para esse capítulo e nós encontramos os versículos que são, vamos dizer, bem conhecidos, que fala da grandiosidade do amor de Deus. Versículos grandiosos que expressam grandes verdades, como o versículo 1, que diz que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como o versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como o versículo 31, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Como o versículo 37 ao 39, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então veja a riqueza desse capítulo. Veja a grandeza desse capítulo. Alguém disse: olha, se você luta com a culpa, leia Romanos 8. Se você luta contra o pecado, leia Romanos 8. Se você está passando por provações, leia Romanos 8. Se você não sabe orar, leia Romanos 8. Se você está lutando com a certeza de sua salvação, leia Romanos 8. Então esse é um capítulo importantíssimo para a fé. Uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você olhar, está aqui. Para você ter ideia, no capítulo 8, o Espírito Santo, ele é mencionado 18 vezes. Em algumas traduções, 19 vezes. Então nós estamos aqui diante de um texto riquíssimo, riquíssimo. E eu quero nessa noite olhar para esses primeiros 4 versículos, para essa nossa grande liberdade que nós temos em Cristo. Essa grande notícia para esse homem escravizado, para esse homem perdido, para esse homem sem esperança, para essa mulher, para essa pessoa que está longe de Deus, e talvez está se perguntando: olha, eu pequei, eu errei, eu já fiz inúmeras coisas erradas na minha vida, será que existe esperança para mim? Será que existe uma possibilidade que eu seja um homem, que eu seja uma mulher, que eu seja uma pessoa diferente? Romanos capítulo 8 diz que sim. Porque aqui nós temos a nossa liberdade em Cristo. Então, primeiro, Deus nos libertou da condenação da lei. Deus nos libertou de uma sentença de condenação. Porque o texto começa dizendo: portanto. Ele está fazendo uma conexão com tudo que ele escreveu do capítulo 1 até o capítulo 8 e também justamente com o capítulo 7. Portanto, agora, não é amanhã, não é depois, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Paulo começa com essa declaração clara, concisa e verdadeira. Essa declaração que não há mais nenhuma condenação não é para todas as pessoas.
É uma declaração firme, é uma declaração forte, mas ele diz que essa declaração é para quem está em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo, não há condenação. E por que Paulo vai dizer que não há condenação? Porque se você olhar, como eu falei, a palavra portanto, aí apontando para o texto anterior, se você olhar o capítulo 7, o que você tem no capítulo 7? Principalmente o versículo 24. Você tem um homem que está desesperado. É como se Paulo estivesse vendo a imagem de um homem que não consegue agradar a Deus, que não consegue viver para Deus. Esse homem que diz, miserável homem que sou. Esse homem do capítulo 7, ele é miserável, ele é desgraçado, não tem a graça, está longe de Deus, está no pecado, está separado de Deus. Esse homem, ele está praticamente sem esperança. E esse homem grita, desventurado homem que sou, quem? Quem vai me livrar deste corpo de morte? Quem vai me livrar da condenação em que vivo? Quem vai me livrar da culpa, do pecado e da morte? Quem vai me livrar dessa realidade assustadora? Aí no versículo 25 você percebe Paulo dizendo, como se Paulo chegasse no ouvido daquele homem e sussurrasse e dissesse, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, por causa de Jesus, e portanto, você agora pode viver uma nova realidade. Quem está em Cristo Jesus não está mais debaixo da condenação. Não está mais debaixo da sentença do juízo eterno. E é interessante que essa expressão, não há condenação, ela está no tempo presente. Não é uma questão só futura, é uma bênção do presente. Ele está dizendo hoje, agora, nesse exato momento, se você está em Cristo Jesus, você não pode mais viver debaixo daquele senso, debaixo daquela mentalidade, debaixo daquele peso de condenação, porque Cristo Jesus, Ele já te livrou, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você se rendeu a Cristo, se você se rendeu ao Evangelho, se você se rendeu à palavra de Deus, a condenação, ela encerrou seu processo de destruição na sua vida. A culpa foi banida, o pecado foi banido. Não há mais condenação. Você foi liberto, porque você está agora em Cristo Jesus. Então, primeiro Paulo diz que Deus nos livrou da condenação. Mas por que será que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e elas carregam um sentimento de condenação? Elas carregam um sentimento de culpa, se culpando dos seus erros, se culpando do que aconteceu talvez há 20, 10, 30, 40, 50 anos. Sabe por quê? Primeiro, porque elas não creem nessa passagem. Porque se você está em Cristo, não há mais condenação. É o que a Bíblia diz. Eu preciso tomar posse, me apropriar dessa verdade. Ou então porque essas pessoas estão na carne, estão andando fora de Cristo, por isso vai viver esse senso. Então Paulo diz que Deus nos livrou da condenação. A segunda verdade é que Paulo vai dizer que Deus nos libertou da lei do pecado e da morte. Olha o versículo 2. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você percebe que o versículo 2 nos diz que a razão pela qual não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus é porque nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Você percebe que tem uma lei que está operando no coração do homem. Essa
é a lei do pecado e da morte. Mas Paulo vai dizer que agora nós somos libertos dessa lei por meio de uma outra lei. Ele vai dizer que a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito, o doador da vida. Aquele que regenera, aquele que vivifica por meio do Espírito, a lei do Espírito de vida, o poder do Espírito agindo em nós agora, nos torna livres do poder do pecado que conduz à morte. Essa palavra lei é uma palavra muito complicada na Bíblia. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque ela tem vários significados, principalmente em Romanos. Nós temos aqui nesse texto, para você ter uma ideia, existem 3 diferentes tipos de lei que nós encontramos aqui nesse texto. Nós temos a lei de Moisés, nós temos a lei do pecado e nós temos a lei do Espírito. A lei de Moisés é um exemplo da lei escrita. Vamos dizer, os 10 mandamentos que Deus ele deu, que Deus ele estabeleceu. A lei do pecado e a lei do Espírito são princípios, são forças ativas. A lei do pecado é o princípio da minha natureza pecaminosa. Quando Paulo fala da lei do pecado, ele está falando de um princípio, de uma natureza que ela trabalha no meu coração, que ela trabalha na vida do ser humano, que ela atua no coração humano. E esse princípio, essa lei do pecado, ela deseja o pecado, ela se rebela contra Deus, não tem prazer em Deus, não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer na justiça, não tem prazer naquilo que é certo. Então nós temos pessoas que estão guiadas, conduzidas pela lei do pecado. Esse princípio ativo que atua na alma, que atua dentro do ser humano. Mas também nós temos a lei do Espírito, ou vamos dizer, do Espírito Santo, que habita em nós. E essa lei já deseja o contrário. Essa lei deseja a justiça, deseja a palavra de Deus. Se você ver, existem algumas distinções, porque a lei de Moisés tem justiça, mas ela não tem o poder. Ela não tem o poder de fazer você obedecê-la. A lei do pecado tem um poder ativo, mas não tem justiça. Não tem o que é correto. No entanto, a lei do Espírito tem a justiça e tem o poder. É por isso que Paulo está dizendo que a lei do Espírito de vida, foi ela que nos libertou. Foi ela que nos arrancou dessa sentença de condenação. Quando você olha, nós falamos, por exemplo, a lei de Moisés tem justiça, mas não tem poder. Por quê? Porque a Bíblia diz que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. A lei que Deus deu a Moisés era santa, um reflexo do caráter de Deus. Não havia nada de errado com a lei, exceto uma coisa: a nossa incapacidade de cumpri-la. Então a lei tem justiça, mas ela não oferece o poder para guardá-la. A lei não capacita você a guardá-la, não habilita você a guardá-la. Aí onde está o problema. Porque a lei do pecado tem o poder, mas não tem a justiça. O princípio do pecado está em você. E por causa desse princípio do pecado, a lei, ela se tornou praticamente ativando ainda mais. Porque quando diz não faça, é como você vê aquela criança, você coloca algo lá e você diz, olha, não mexa. Você ativa dentro dela e eu preciso mexer ali. O que tem naquela caixa? O que tem ali que eu não posso mexer? Assim foi a lei. Ela ativou dentro de nós.
Mas a lei de Moisés é boa. É um parâmetro para a nossa vida, mas ela não nos ajuda, não nos habilita a vivê-la. Por isso que foi necessário que a lei do Espírito de vida entrasse, viesse em nossa vida para destruir essa outra lei que habitava em nós. Um poder maior, uma capacidade maior, uma autoridade maior para destruir, para vencer o pecado que habitava em nossa vida. Então agora, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre a sua vida, você foi liberto agora da condenação. Você foi liberto do pecado e da morte que receberam, tiveram ocasião, que as portas se abriram para invadir, destruir a nossa vida. Mas agora o Espírito de Deus, o Espírito de vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, primeiro, Deus nos livrou da lei da condenação, nos libertou da lei do pecado e da morte. Terceiro, o texto vai dizer que Deus nos libertou da debilidade, da fraqueza da lei. Você percebe que a lei, santa, justa, boa, perfeita, mas ela é fraca. Ela é fraca. Olha o que a palavra diz. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer. Então a lei era incapaz de fazer alguma coisa. Por que a lei era incapaz de fazer? Porque estava enfraquecida na carne. Dentro de mim, dentro de você, existia uma outra lei. E essa outra lei tornava incapaz que a outra lei, fizesse o que era para ser feito. Me libertar, me livrar, me capacitar, me tornar bom. Fui incapaz. Mas agora preste atenção, irmãos. O que me deixa maravilhado quando eu olho para a Bíblia é que aquilo que nós não podíamos fazer, a lei não podia fazer, você também não poderia fazer, porque nenhum ser humano por si mesmo, pela sua habilidade, pela sua capacidade, pela sua força, é capaz de se libertar. Mas a Bíblia vai dizer que o que eu e você não podíamos fazer, Deus o fez. Eu não podia sair dessa realidade. Ninguém poderia jamais cumprir todas as exigências da lei de Moisés. Quanto mais as pessoas tentavam, mais falhavam. Quanto mais. A lei estava incapaz, era incapaz. Mas o que Deus fez agora? Diz a Bíblia que Deus enviou seu próprio filho. Deus enviou o seu próprio filho. Deus agora, Ele envia Jesus, a semelhança do homem pecador. Ele é enviado como uma oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim, preste atenção, com um objetivo, com um propósito, que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Você viu que no início era incapaz? A lei era incapaz de fazer, porque estava enfraquecida pela carne. Mas agora, quando Jesus veio, essa debilidade, essa fraqueza, aquilo que a lei não poderia fazer, agora ela está fazendo. As exigências da lei estão sendo cumpridas em nós. Mas porque quando nós olhamos para a lei ela provoca o pecado em nós por causa da nossa natureza rebelde. Porque a lei ela é totalmente boa, mas nós somos totalmente pecadores. A lei ela não nos leva a pecar, ela desperta, ela ativa o que está dentro de nós. O pecado que já existe em nós. A cobiça que já existe em nós, o adultério que já existe em nós, a mentira que já existe em nós, a avareza que já existe em nós, a lei, ela ativa esses princípios, essa doença, esse mal,
que está no coração do ser humano, esse vírus do pecado, que ele contaminou todo o ser humano, toda a carne. Você pode olhar para para Isaías capítulo 1, versículo 6, para você ver a tragédia do pecado como é. Diz o profeta que desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Você vai para Romanos capítulo 3, versículo 13 ao 17. Lá Paulo vai dizer, ele vai descrever a impotência do homem, a fragilidade do homem, a tragédia que é o ser humano. Ele vai dizer, olha, sua garganta é um sepulcro, suas línguas são enganosas, é como peçonha de áspide, seus lábios, a sua boca está cheia de maldição, de amargura, seus pés correm para derramar sangue, a destruição e miséria, não conhece o caminho da paz. É essa a realidade do homem. E a lei traz à tona isso. Ativa isso dentro do ser humano. A pessoa quer mudar, mas não consegue. Por isso que agora, aquilo que a lei não podia fazer, Deus o fez. Deus envia Jesus, semelhante a mim e a você. A semelhança do homem pecador. Torna-se uma oferta em nosso lugar. E diz a palavra que então ele condenou o pecado. Essa mesma palavra condenou, do versículo 3, e a mesma do versículo 1. A condenação que pesava sobre nós foi lançada sobre Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, pendurado, ali estava toda a sentença, toda a condenação do pecado. Ele levou sobre si, tomou sobre si. Há 2000 anos atrás, Jesus levou a nossa condenação. Jesus levou a sentença. Jesus levou os flagelos que era para mim e para você. E aquilo que nós não poderíamos fazer. Aquilo que Deus exigia. Porque Deus exigia algo. Deus exigia o que? A justiça da lei. Deus exigia que se cumprisse, que nós a cumpríssemos. Ele agora, o que ele exigiu, ele providenciou. Ele agora, se você olhar o versículo 4, Deus fez tudo isso para que os justos requisitos da lei fosse plenamente cumprido em nós. Tudo agora que Deus exigia foi atendido e foi cumprido em nós. Os 10 mandamentos foram cumpridos em nós. Mas por causa de quem? Da nossa virtude? Não. Da nossa capacidade? Não. Por causa, em virtude da morte de Jesus Cristo, seu Filho. Quando Jesus morreu lá na cruz, a justiça que estava sobre ele foi aplicada a nós. O meu pecado foi aplicado a ele e a sua vida justa foi aplicado à minha vida. Por isso que no momento que alguém, ele crê em Jesus, ele passa a viver, ele passa a ser. No momento que alguém se rende a Cristo, no momento que ele nasce de novo, eu não estou falando no momento que você passa a seguir a igreja. Não é quando você passa a seguir a igreja, não é quando você se batiza, porque alguém pode se batizar e ir para o inferno. Alguém pode estar na igreja e ir para o inferno. Mas agora quando você é regenerado, quando você nasceu do Espírito, quando você se tornou uma nova criatura, quando o Espírito Santo entrou em você, habitou em você, mudou sua vontade, seus desejos, seus sentimentos, seus pensamentos, seu estilo de vida, o Espírito causou uma revolução na sua vida. Agora, aquela vida perfeita, aquela vida justa, aquela vida completa de Cristo, ela foi atribuída a você. Porque agora você é filho de Deus. Você se parece com Deus. Você tem a capacidade de viver o que Deus exigiu.
Então Deus nos livrou da condenação. Deus nos libertou do pecado e da morte. Deus nos libertou da debilidade da lei. E em quarto lugar, fomos libertos para viver uma vida de santidade. Olha o que o texto vai dizer. Que não vivemos segundo a carne. Versículo 4. Que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando cumpriu a lei, cumprimos a lei com Ele. Assim a lei não foi abrogada, mas foi cumprida em nós. Porque nós estávamos em Cristo. E os princípios da lei se cumpriram em nós. Por quê? Se cumpriram em nós que não andamos mais de acordo com a carne. Mas andamos agora de acordo com o Espírito. Com uma nova natureza, uma nova dimensão. Paulo diz que nós, em nós, no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Veja que Paulo se refere, primeiro, a quem ele estava escrevendo aquela carta, aqueles cristãos ali de Roma. Ele também se inclui. Nós que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Mas que também se aplica, esse nós, se aplica a todos que estão em Cristo, no versículo 1. Então, se você está em Cristo, vivendo em pleno século 21, também essa verdade se aplica a mim e à sua vida. Não há mais condenação, você pode viver agora uma vida de santidade na presença de Deus. Porque a razão porque Cristo veio, Cristo encarnou, esteve entre nós, foi justamente para essa, para que você pudesse cumprir, viver a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. A lei moral não foi abolida, mas ela é cumprida em nós. Agora você tem a capacidade de cumpri-la. O Espírito lhe capacita. Ele habilita você, essa obra do Espírito Santo em nós, essa obra do Pai, do Filho e do Espírito em nosso coração, gerando em nós a capacidade e o poder de andar no Espírito e não na carne. Foi para isso, irmãos. Não há mais condenação para isso. Não há mais condenação, não é para você dizer, ei, estou livre. Não há mais condenação, então vou aproveitar a vida, vou curtir a vida, vou viver do jeito que eu quiser, porque eu não estou mais debaixo de nenhuma condenação, pelo contrário. Agora que não há mais condenação, a lei que opera em você, o princípio que opera em você, é um princípio que transforma o seu coração, que transforma a sua vida, que redirecionou a sua vida, que transforma uma mudança completa e total. E agora o seu prazer é nas coisas do Espírito. Você anda para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Quem é esse nós? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a nossa grande liberdade em Cristo. Deus nos libertou da condenação. Deus nos libertou da lei do pecado e da morte. Deus nos libertou da debilidade da lei. Aquilo que a lei não poderia fazer, ela fez. E fomos libertos para viver em santidade, andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Que a palavra ela produza o efeito que é necessário no seu coração. Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra essa noite. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, meu Deus, essa noite. Obrigado pela palavra que nos liberta, que nos transforma, que nos regenera, que nos dá vida, que reorienta a nossa história, que muda a nossa história. Senhor, abençoa a tua igreja, Pai, neste lugar, que haja em nós um coração que tem sede, que tem fome do Senhor, um coração, Pai, que anela viver essas verdades, porque já aconteceu, já foram internalizadas em